Bom dia, meu povo, gente boa. Eu acredito nas leis, na pluralidade política prevista na Constituição. Eu sou um legalista. A minha questão com a extrema-direita não é uma questão ideológica. Eu acredito na liberdade plena dentro dos limites estabelecidos em lei, porque se faz necessário em uma sociedade que ela seja regulada. A liberdade, portanto, ela está dentro de limites que respeitem o direito do outro. Eu sou pela liberdade dentro de regulamentação que rege uma sociedade. Eu estou aqui para comentar a respeito de um certo criminoso que continua zombando da justiça e relativizando tribunais. Ontem, ele resolveu se fazer presente durante o julgamento em que ele próprio e mais uma cúpula daquilo que conhecemos como uma organização criminosa eram julgados se havia ou não a pertinência de serem considerados réus. Deixando claro o modus operandi da própria quadrilha. Há quem pense que eu tenho uma posição ideológica contra eles. Não, em absoluto. Eu acredito na Constituição como sendo uma conquista dos brasileiros, principalmente se tratando da Constituição de 88, que é soberana sobre toda e qualquer outra lei ou decreto. E esta Constituição diz que pluralidade política é necessária. Portanto, eu respeito a direita com sua ideologia. Só não tolero e considero que isso não é uma excepcionalidade. Qualquer pessoa que pense, que considere a Constituição e que se coloque dentro de um sistema de regência por leis que dá às pessoas a liberdade dentro de limites que regulam uma sociedade, qualquer pessoa que assim pense teria ou deveria ter uma posição igual à minha, que é a posição de condenar criminosos, ainda que condenar no sentido do que faço aqui, porque quem condena de fato é o tribunal, que eles não reconhecem ainda e que, portanto, atestam ao não reconhecer o tribunal a sua própria natureza de golpista. Bolsonaro ontem resolveu comparecer ao tribunal tentando intimidar, porque a intimidação é um método, o próprio tribunal. E Paulo Gonet falou com a maior tranquilidade, fazendo a denúncia. Pausadamente, todo o meu respeito ao professor Gonet, eu já fiz vídeos aqui e reconheço que eu errei quando, por ver aquela foto do Gonet junto com aqueles bolsonaristas, deduzi, e isso é uma coisa que não pode acontecer, que ele estaria mancomunado com esses bolsonaristas. E é claro que aquela foto, aquela situação, provavelmente foi armada pelos próprios bolsonaristas para dar a impressão de que teriam cooptado o Procurador-Geral da República. Cooptar é um método também. Tanto que o golpe só não deu certo porque não conseguiram cooptar o comando do Exército. Porque havia tudo pronto. E aquelas pessoas que foram até Brasília foram cumprindo com a sua parte. Aqueles que invadiram o Congresso Nacional, invadiram, respondendo a uma demanda do combinado. Eles que para lá foram e tudo quebraram e tudo fizeram por conta do que anteriormente foi acertado como a parte que lhes cabia. Vão na frente que o militar vem atrás. Na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vão primeiro vocês. Só que o militar se evadiu do Brasil, temendo que eventualmente o plano poderia dar errado e que ele estando lá fora, quem seria preso seriam aqueles que cumpriram com sua parte. Os que estão presos e recebendo de 14 anos para cima são pessoas que voluntariamente optaram por fazer parte de um processo de ruptura institucional que tinha como propósito depor o presidente eleito, eliminá-lo, eliminar ministro do Supremo Tribunal e, como o próprio Bolsonaro disse em sua minuta, a legalidade não basta. Impor a nós brasileiros de forma ilegal e truculenta
à vontade de uma minoria que não se submete às leis e, por não respeitarem leis, dizem que não há liberdade no Brasil. Ora, a liberdade existe dentro de limites pré-estabelecidos que, resumidamente, de forma simplista, é que o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Eu respeito a direita. Respeito e com esta estou disposto a ir para o diálogo, para o debate, para o embate de ideias, com a finalidade já prevista na Constituição de se chegar a um meio termo, porque direita e esquerda existem para que toda a sociedade seja igualmente representada e que esta sociedade seja plenamente contemplada por meio dessa representatividade que dialoga, que conversa, que conflita, mas que se respeita e que busca sempre um meio termo. Meu nome é João Luiz X, eu estou aqui vestido de um personagem, João de Sabugosa, sou psicanalista graduando em pedagogia e também agora em direito. Estou aqui para comentar os últimos acontecimentos. Peço que você engaje esse canal, engaje esse vídeo, deixe aqui o seu coraçãozinho que pulsa de amor por este Brasil como o meu e fica até o final, né? Nós somos ou não somos parceiros, né? Se você puder, ajuda na chavinha também, tá? Não vou ficar insistindo muito nesse assunto. Você sabe, se você pode, você vai e ajuda. Vamos em frente. Por que que eu combato a extrema-direita? Porque a extrema-direita não se submete às leis. Quando o Bolsonaro ontem, dentro do tribunal, atacou o tribunal dizendo que aquele tribunal não era legítimo para julgá-lo, ele estava dizendo, mais uma vez, e esta declaração autentica todas as outras, inclusive as outras que embasam esse julgamento, de que ele não respeita a instituição. E quem não respeita a instituição é golpista. Durante o julgamento, volta a desrespeitá-la quando diz que o tribunal é viciado, comparando ali o jogo do Brasil com a Argentina. Só falta agora dizer que o Brasil perdeu ontem porque o juiz roubou, porque o bandeirinha roubou e porque o atacante, o centroavante, o artilheiro da Argentina fazia parte da arbitragem, né? Só falta isso, porque é isso que eles fazem. Eu não respeito a extrema-direita porque ela não se submete à lei, a exemplo dos empresários. O cara tem uma empresa, mas o dono da empresa é de extrema-direita. Como que ele age? Uma empresa tem total liberdade, isso é previsto na lei, de empreender, de entrar num novo negócio, de fazer o que quiser, de ter ideias e colocá-las em prática. Todos, qualquer cidadão pode montar uma empresa para atender a alguma demanda de serviço ou produto. E, enquanto empresa, tem liberdade dentro da legalidade. Significa que ela pode atuar no território nacional desde que respeite os direitos humanos, os direitos trabalhistas e os direitos ambientais. Se você observar, todo empresário de extrema direita, ele é contra leis trabalhistas. Se puder, ele viola os direitos humanos e por isso ataca os direitos humanos, dizendo que esses direitos existem para defender bandido, o que é mentira, e ataca também os direitos ambientais. Viola os direitos trabalhistas, viola direitos humanos e viola o meio ambiente. Bolsonaro faz parte desta linha de pensamento que não respeita os limites que regem uma sociedade. Então não é uma questão ideológica, é uma questão de legalidade contra ilegalidade. Cidadãos honestos que gozam de uma liberdade plena dentro de limites pré-estabelecidos em lei contra delinquentes, criminosos e gente que anda sempre na ilegalidade. Bolsonaro mesmo disse em sua minuta, a minuta golpista, que nem tudo se resolve dentro da legalidade. Descobriu-se a esse propósito, em gabinete privado do ex-presidente, minuta de discurso em que ele anunciava as medidas excepcionais e depunha o governo legitimamente eleito, sob o argumento de que, aspas, a legalidade nem sempre é suficiente. Ou seja, ele mesmo, na sua própria minuta, está dizendo: nós vamos agir de forma ilegal por um bem
maior. O bem maior que eles estão querendo ali dizer é o bem deles próprios. Ou seja, a extrema-direita, quando deseja algo, atropela a lei e diz que a lei não presta. Diz que os direitos humanos servem só para defender bandidos e que leis trabalhistas engessam e impedem a geração de emprego e que o trabalhador vai ter que decidir entre direitos e emprego. As leis, para eles, são só um obstáculo a ser superado. A direita não. A direita ela é liberal. Ela tem uma visão elitista, uma visão, um modo de operação que acentua desigualdades, mas age dentro da legalidade. Então, dentro de uma margem de atuação, cabem direita e esquerda. Só não serve mesmo criminoso vagabundo do tipo dessa caterva que esteve no poder nesses tempos tão obscuros e que agora começamos a passar a limpo este Brasil. Quando Bolsonaro diz que por meios legais não se pode resolver as coisas, ele está reafirmando o que disse há 30 anos atrás, quando disse que sem golpe a gente não vai mudar nada neste país. Eu não vou colocar a fala dele, porque você não merece. Mas ele continua sendo exatamente a mesma pessoa. Absolutamente a mesma pessoa. Gonê destrói a narrativa. Claro que dentro daquele ambiente, além do acusado que de dentro do ambiente deslegitima o tribunal, também circulavam em tempo real, por meio da indústria de recortes e montagens, toda a sorte de distorção, fazendo o que eles fizeram em relação ao 8 de janeiro, tentando inflamar, jogar a população contra a instituição, reafirmando a tentativa de destruir as instituições, com o silêncio ou talvez com um olhar parcial dessa nossa mídia, a divulgar apenas aquilo que é conveniente. Às vezes me parece, ou fica muito óbvio que é partidária. Essa mídia é partidária de violações das regras, para benefício de quem, ao confrontar-se com as regras do jogo, em sendo as regras do jogo contra o seu propósito maior, diz que pior para essas regras. Se os fatos estão contra mim, como disse alguém que não me lembro quem, pior para os fatos. É isso, gente, por enquanto.